Fala galera, fala indivíduos, falando de ProEnem, mais uma vez aqui para nossa playlist Filosofando na Redação. E a nossa ideia é sempre trazer algum autor e falar como é que esse autor pode ser enquadrado, como esse autor pode corroborar e ajudar para você ter um texto bacana para conseguir a sua tão sonhada nota 1000 na redação do Enem. Hoje vamos falar de Platão, vamos falar dessa figura que é um dos nomes mais importantes, mais relevantes, um nome essencial para a filosofia. Platão é muito mais do que simplesmente um autor famoso ou um autor conhecido. Platão é um dos responsáveis pela filosofia existir. O Platão é o cara que fez que a gente conhecesse a figura de Sócrates, Platão é o cara que iniciou a teoria do conhecimento, é um dos grandes autores sobre a política. Resumindo, é um autor fundamental. Tem até alguns estudiosos que falam que a filosofia nada mais é, até hoje, que uma grande reavaliação, uma grande reolhar para a teoria de Platão e Aristóteles, de tão importante que eles são. E aí vamos lá, como é que você pode pensar o Platão para a redação, né? O Platão tem uma obra extensa, uma obra grandiosa, então tem muito tema que dá para se relacionar. Um primeiro tema que eu acho bacana, que vocês podem pensar, né, porque se adequa e se enquadra em muitas temáticas, é a questão da educação. O Platão tem uma teoria política em que ele acredita, né, numa cidade ideal, numa cidade perfeita, a Calípolis, né? E nessa cidade perfeita do Platão, ele acreditava que a educação era o grande fator, né, que propiciaria, que possibilitaria um processo de escolha e um processo de descoberta de quem o indivíduo é. Resumindo para você, a educação seria para Platão aquilo que faz que nós consigamos descobrir quem nós somos. Platão acredita que cada pessoa tem uma alma com algumas características, com algumas qualidades. E para ele é através do processo educacional que nós nos descobrimos. Então Platão é um autor que acredita que a educação ajuda a descoberta de quem nós somos, que a educação é uma promotora de descoberta das nossas individualidades. Seguindo nessa linha da educação, tem outra coisa importante. Para Platão, só existe uma cidade justa, só existe justiça numa sociedade quando a educação é promovida igualmente para todos. Uma grande questão interessante na teoria do Platão é que mesmo o mundo sendo muito machista, muito matriarcal naquele momento histórico, né, um mundo de muita opressão em relação às mulheres, a teoria do Platão defende educação para homens e mulheres, né? Isso na antiguidade, o que não é o comum, principalmente na cidade de Atenas. O Platão está falando para nós que através da educação, uma possibilidade de uma cidade justa seria possível. Então já falamos de duas coisas. Uma, a educação como a descoberta do indivíduo. Segundo, a educação como promotora de um processo de igualdade, de justiça na sociedade. Uma terceira coisa muito legal, que pode ser útil para vocês na redação, é talvez a parte da filosofia mais famosa de todas, e de Platão com certeza, que é o mito da caverna, ou também chamado de alegoria da caverna, né? Essa famosa história de Platão é uma história fictícia, em que ele trabalha com a ideia de que aquilo que nós vemos não necessariamente é verdade. Platão cria uma alegoria em que alguns prisioneiros nascem, crescem e vivem a vida inteira olhando para sombras no fundo de uma caverna. Nessa alegoria, a grande intenção do Platão é mostrar que nossos sentidos nos enganam, que nossa visão, nossa audição não necessariamente mostram a verdade, não necessariamente mostram que realmente existe, ou seja, o que nós vemos pode ser algo falso, não necessariamente algo verdadeiro. Isso é bacana para temas como fake news, né? Aquilo que a gente não consegue clarificar, né? Não necessariamente é a verdade. Agora o David vai falar com vocês um pouquinho, né, sobre como vocês podem usar isso, em quais temas, né, essas questões sobre educação, sobre justiça, sobre, né, a verdade no meio da caverna pode aparecer na sua redação. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha, David Gonçalves novamente na área para fazer aí essa comunicação entre redação e filosofia, que é um pedido de vocês há muito tempo, finalmente atendido pelo ProEnem. Estou aqui aprendendo um pouquinho com o Leandro e ensinando também, porque é isso que um educador faz, né? E já que estamos falando sobre educar, eu quero justamente selecionar essa palavra que o Leandro traz em relação a Platão. Leandro comenta que Platão é um defensor da educação, no sentido de que ele vê no processo educativo uma ferramenta de autoconhecimento. A gente já conversou sobre isso aqui, inclusive, em outros momentos, e eu já falei sobre isso nas aulas de redação também. Quando a gente fala sobre processo educativo, a realidade do Brasil nos apresenta um retrato bastante heterogêneo. Enquanto a gente tem uma sala de aula em alguns lugares do Brasil que estimulam o pensamento crítico, que estimulam a capacidade que o aluno tem de usar a educação a seu serviço,
para pensar humanidade, cidadania, igualdade, liberdade, justiça, enfim, conceitos fundamentais para o convívio coletivo e para a autodescoberta. Há lugares do Brasil que utilizam um método educacional bastante cartesiano. O professor ensina e o aluno aprende. Aquilo que Paulo Freire chamava de educação bancária. Então, o professor depositaria o seu conhecimento nos alunos que o assistem. Esse tipo de perspectiva bancária, ele vai totalmente de encontro àquilo que Platão traz. Porque no momento em que Platão afirma que a educação é uma ferramenta de autodescoberta, fico pensando, quantos temas do Enem não podem aparecer que provoquem justamente essa reflexão? Será que a gente será atento aos problemas que muitas vezes são bastante flagrantes apresentados pelo Enem, se a gente conseguir desenvolver a educação nessa direção mais progressista? Porque se a gente não for capaz de ver na educação uma ferramenta de autodescoberta, certamente a gente será incapaz de entender a gravidade dos problemas. Você concorda comigo? Viver em sociedade pressupõe um entendimento sobre si mesmo. Que espaço eu ocupo? Será que eu tenho algum tipo de privilégio por ter a cor que eu tenho? Será que na condição de homem eu tenho acesso a algumas áreas que uma mulher não tem? Será que ao pertencer a uma religião X eu tenho algum tipo de prejuízo em relação a uma religião Y? Tudo isso atravessa a nossa formação como pessoa. E se isso atravessa a nossa formação como pessoa, automaticamente também atravessará os problemas sociais. Vamos imaginar um problema como saneamento básico, por exemplo? Sei que você pode estar me ouvindo e pensando, nossa, mas ainda existe esse problema no Brasil? Eu tenho água potável na minha casa, eu faço o meu xixi, eu faço o meu cocô e acontece tudo certo, não tem problema nenhum. Talvez se você não conseguisse se reconhecer como uma pessoa que se encontra na posição em que você se encontra, você não consegue ver nisso algum tipo de direito básico. Quantos alunos meus falam em sala de aula? Nossa, as pessoas falam uma besteira, tá na internet, é tão fácil de ver. Não, pessoal, ao contrário. A internet não é acessada por muitas pessoas diferentes, mas como você se compreende como referencial do correto, você é incapaz de perceber que aquilo que você tem acesso não é acessado por muitas pessoas. Para que você consiga verificar o que falta às outras, você precisa se reconhecer como tal. Reconhecer o seu espaço de privilégio, seu espaço étnico, seu espaço socioeconômico. E quem vai nos ajudar nesse processo de autodescoberta? A escola, não é isso? Se a escola nos ajuda a pensar em quem sou eu, como eu cheguei até aqui, pensar a ancestralidade, qual foi a história que nos aconteceu antes de chegarmos a esse ponto, se você ignora tudo que veio antes de você, com certeza você é uma pessoa incapaz de se autodescobrir. E eu não estou falando só sobre sonhos, sobre amor, sobre paixão, não. Eu estou falando sobre a capacidade que a gente tem de se ver como pertencente a um espaço. Se você não se vê como pertencente a um espaço, não consegue identificar-se como tal, certamente você será insensível a muitos problemas que o Enem traz. Quer ver outro exemplo? Quando o Enem falou ou pediu para que os alunos tratassem sobre o acesso ao cinema, eu vi muita gente comentando em sala de aula sobre a impertinência do tema. Nossa, mas que tema nada a ver. Nossa, mas esse tema é um tema muito fraco. Normalmente a gente acha que a coisa não tem nada a ver quando não tem nada a ver com a gente, né? Porque afinal de contas a gente vê filme o tempo todo, a gente vai a uma sala de cinema o tempo todo, então você imagina que todo mundo, assim como você, também assiste filme. Nesse sentido, a problemática que o Enem trouxe seria irrelevante ou nada a ver. Propõe um exercício. Olhe-se no espelho e verifique quem é você. Você mora numa capital ou você mora mais distante de um centro urbano? Qual é a sua cor? Qual é o salário do seu pai ou o salário da sua mãe? Qual é a sua religião? A que grupo comunitário você pertence? Tudo isso, pessoal, definirá um perfil de pessoa e a educação pode nos ajudar nisso. Dentro de sala de aula, nas aulas de sociologia, nas aulas de filosofia, na aula de geografia, na aula de história, a gente se conhece como tal. Uma pena que nem sempre os professores utilizam dessa ferramenta, talvez porque estão preocupados demais se esse aluno sabe classificar uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Com todo o respeito que eu tenho à língua portuguesa, eu também sou professor de língua portuguesa, não estou dizendo que esse conteúdo ele é irrelevante, estou dizendo que a gente não deve ensinar só para isso. A gente também tem que colaborar no processo de autoentendimento do nosso aluno. Então, eu também sou um apoiador daquilo que Platão diz. Outro ponto comentado pelo Leandro, bastante importante,
também com relação à educação, é como ela pode favorecer os processos de igualdade, como eu prefiro chamar de equidade. A gente sabe que a sociedade brasileira, assim como a sociedade mundial, por assim dizer, ela é desigual no que diz respeito à distribuição de direitos para homens e mulheres. E isso acontece em função de um passado histórico que colocou a mulher à sombra do homem. Leandro comenta que Platão vê na educação uma possibilidade de redução dessas assimetrias. E é verdade, não é mesmo? Hoje, quando a gente pensa na inserção da mulher no mercado de trabalho, quando a gente pensa que a mulher tem ocupado um espaço maior, a gente pensa também no processo educativo. É claro que, infelizmente, muitas vezes as mulheres precisam se esforçar o dobro para conseguirem chegar naquilo que o homem muitas vezes sequer precisou se esforçar. Mas o fato é que, via a educação, né, essa porta que a educação nos abre, ela nos abre também a possibilidade para que as mulheres se especializem, para que elas possam receber o seu salário, para que elas possam virar uma mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. É claro também, pessoal, que esse cenário ele não é perfeito. A gente sabe que muitas mulheres não recebem o mesmo salário, mesmo quando desempenham a mesma função de um homem. Muitos empregos preferem, por exemplo, não contratarem uma mulher porque ela mora longe, ou porque ela quer ter filho, ou porque ela é casada. A gente sabe que a mulher enfrenta vários problemas diferentes quando se submetem a uma entrevista de emprego ou até mesmo dentro do ambiente escolar. Independentemente disso, a gente precisa entender que a escola precisa estar aliada a essa mulher. Ah, David, mas já caiu violência contra a mulher no Enem, eu não preciso pensar sobre isso. Não, o contrário, você precisa pensar sobre isso sim. Porque aquilo que se aplica à mulher, já que a mulher pertence a esse espaço de minoria porque é desvalorizada, esse mesmo espaço ele também se aplica a outros grupos minoritários. Qual é o acesso que o negro tem ao ambiente escolar? Qual é o acesso que o indígena tem ao ambiente escolar? O preconceito que muitos homossexuais, travestis e transexuais também enfrentam dentro do ambiente escolar. Então, por mais que Platão pense a educação como uma ferramenta de igualdade entre homens e mulheres, e ele já era bastante progressista, porque à época, estamos falando de antiguidade clássica, a gente sabe que há uma diferença brutal estabelecida entre papéis de homens e mulheres, a gente pode também propor uma reflexão a partir daí. Essa mesma educação que faria com que houvesse uma igualdade ou equidade entre os gêneros é a educação que possibilita a entrada do negro na universidade, é a educação que possibilita que normalmente indígenas consigam uma posição no mercado de trabalho. Então a gente pode alargar essa reflexão para outros grupos sociais também, que assim como as mulheres, é claro que por razões diferentes, mas assim como as mulheres, também passam por muitos problemas sociais relativos ao preconceito. O último ponto do Leandro é um exemplo conhecido de longa data pelos professores de redação. E eu digo isso porque eu trabalho com redação há quase 10 anos e há quase 10 anos eu vejo o mito da caverna aparecer nos textos. E veja, isso não é uma crítica, desde que, é claro, você saiba utilizá-lo de uma maneira talentosa. Para início de conversa, o mito da caverna ele tem muito a ver com a nossa incapacidade, por muitas razões, né, por várias condições diferentes, nossa incapacidade de conseguir ser sensato a ponto de ver o que é o real. Então, quando você tem um grupo de pessoas que está dentro de uma caverna e que observa as sombras e que a partir dessas sombras e dos ruídos constrói uma realidade, a gente precisa de alguma forma pegar essa alegoria e trazer para um espaço do real. Porque se ela é uma alegoria, é porque ela é uma narrativa criada para que a partir dela você consiga pensar o que Platão está tentando nos dizer. Platão não está tratando exatamente de uma caverna física e nem de sombras físicas. Ele usa esse como um recurso para nos fazer pensar. E eu jogo a pergunta de Platão para quem está me assistindo. Quais cavernas nos aprisionam? Quais cavernas fazem com que a gente não consiga ver a realidade? Será que a mídia pode ser uma caverna? Será que a família pode ser uma caverna? Será que o Estado pode ser uma caverna? Será que o seu amigo pode ser uma caverna? Será que a igreja pode ser uma caverna? Eu não tenho resposta para isso, até porque cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então você que está me assistindo já começa aí a elocubrar. O que será que nos impede de ter acesso ao espaço de sensatez,
de conseguir ver as coisas como as coisas são. Será que a ignorância nos possibilita isso? E será que a ignorância ela é fruto de um acaso ou ela é parte de um projeto? Pessoas que não se informam porque não querem e pessoas que não se informam porque vivem em condições justamente em que elas estão impossibilitadas de se informarem, né? De serem aí mais sensatas em relação ao que acontece. E aí, levando essa discussão para o Enem, levando a discussão de pessoas que não estão sensatas em relação ao que acontece, quantos problemas sociais nos atingem porque as pessoas são incapazes de ver para além das cavernas que nos aprisionam, não é assim? Se você não se desloca dessa caverna ou se você não tem ferramentas que te libertem dessa caverna, você está fadado à ignorância, você está fadado a uma ilusão naquilo que você acredita que é o real e não necessariamente aquilo que é o real. Eu não vou aqui mergulhar nas profundezas do que é real ou não, até porque isso é papo para muito churrasco diferente. A filosofia vem discutindo o que é real ou não há muito tempo, eu não tenho pretensão de chegar até aí, mas eu lhe faço essa provocação. Olhe para um tema do Enem e pense, será que esse tema do Enem, de alguma forma, tem a ver com o fato de que as pessoas não conseguem perceber a real gravidade de alguma coisa? Será que esse tema tem a ver com o fato de uma pessoa não olhar as coisas com certo grau de sensatez, com certo grau de realidade mesmo, né? A gente vê que algumas pessoas, a gente chama isso de bolha, né? A gente fala muito isso nas redes sociais. Ai, você vive na sua bolha ideológica, você é incapaz de se deslocar, você é incapaz de ter uma outra perspectiva. Quantos problemas do Enem não tem a ver justamente com essa nossa incapacidade? Então eu estou propondo essa bolha ideológica para você fazer mesmo uma comparação. Será que essa bolha ideológica na qual a gente vive, de certa maneira, não seria uma caverna do Platão, né? Um mito da caverna contemporâneo? Porque quando a gente fala que a gente vive numa bolha, é porque a gente vive cercado de algumas pessoas e de algumas situações que são muito confortáveis para nós. E aí a gente fica naquele ecossistema ali se alimentando, acordando, dormindo, comendo, sem conseguir perceber que um outro tem uma outra experiência, que a realidade brasileira ela é muito heterogênea, né? E o brasileiro é conhecido justamente por ser incapaz de entender o Brasil. Eu sempre pergunto na minha sala de aula algumas informações que para mim são básicas e que para os alunos muitas vezes são assim, nossa, eu não faço ideia. Te pergunto, você sabe quantos pobres existem no Brasil hoje? Bom, a gente tem cerca de 210 milhões de habitantes, tá? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, porque todo dia morre gente, nasce gente, né? 210 milhões de habitantes. Quantos pobres existem? Quantos cotistas existem? Quantas pessoas têm acesso à internet, você sabe? Quantas pessoas têm casa própria? Quantas pessoas não têm onde morar? Você não acha que essas informações são fundamentais para que você vai fazer um tema do Enem? Porque se você não for uma pessoa que entende tudo isso, como é que você escreve sobre problemas sociais tão graves, né? Então a gente precisa começar a olhar para esse Brasil e entender sobre que Brasil a gente está falando. A gente precisa tirar essas amarras que nos prendem a essa caverna para a gente conseguir entender um Brasil heterogêneo, desigual, né, em que cada estado tem a sua idiosincrasia, a sua especificidade. Se a gente se mantiver preso a essa caverna ideológica, preso a essas nossas bolhas, a gente infelizmente vai achar que o umbigo é o centro do universo e essa teoria já foi, né, desconstruída há muito tempo. Não é a Terra o centro do universo, tampouco o nosso umbigo. A realidade ela é muito mais complexa do que supõe a nossa vã filosofia. Tudo bem? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Ainda temos muitos assuntos diferentes para falar. A gente está cheio de ideia. Pode deixar o seu comentário, pode deixar sua crítica, pode deixar seu elogio. A gente lê tudo com muito carinho. Tudo bem? Um beijo. A gente se encontra agora em sala de aula e até a próxima.